E aí, pessoal, boa noite. Deixa eu vou anexar aqui o nosso tema de hoje e tô esperando o nosso parceiro que vai estar com a gente na live. E aí, pessoal, boa noite. Fernando, boa noite. Boa noite, meu amigo. Tudo bem, Rangel? E aí, tudo bem? Então, Tranquilo. vamos aguardar o povo entrar aí. Pronto, beleza. É o tempo que o pessoal vai entrando aí. É, e aí, como é que E você você? tá? Tudo bem, tudo bem. Na medida do possível, né? Com tanta notícia, assim, notícia ruim, mas na medida do possível a gente vai tentando viver, né? Do jeito que dá. Sim, E sem você, como é que tá, dúvida. meu amigo? Tô bem, esse período de prova final, né? De ocupações maiores, mas tô bem, tranquilo, Ah, estudando. legal, legal. Legal. E aí, mas vamos aguardar aí o pessoal entrar, né? Que você começou agora às Vamos, 7 horas, vamos. aguardar mais uns 3 minutos, 4 minutinhos. Então, A gente foi bem pontual, né? ainda Um bem abraço, pontual, Barbosa. O sem dúvida. pessoal tá entrando. E já fixei o tema aí, né? O tema tá Ah, correto. legal. Tô vendo. Legal, legal, Rangel. Sim. Agora, para esse tema, tem um mundo de coisa para você ler, né? Eu mesmo Sim. fiquei um bom tempo tendo o que é que eu vou recortar, porque a gente tem tanta leitura que a gente, na hora de condensar a coisa para fazer em pouco tempo, realmente é um desafio enorme, É verdade. porque tem que saber fazer os recortes que são mais coerentes, tentar ajustar justamente por causa do tempo e alguns conceitos. Mas vamos lá, vamos encarar o desafio aí, né? Vamos. Então vamos, Eu acho que, vamos eu acho aguardar que mais um pouquinho. vai aguardar um Sim, pouquinho, pronto. Não, eu acho que o tema é do jeito que você falou mesmo. A gente é um tema muito amplo, né? Mas eu acho até sim, pelas nossas vivências e características, assim, as nossas áreas de atuação, eu acho que dá para a gente fazer um recorte legal, um dentre os vários que tem, né? Para a gente, pelo menos, passar para o pessoal que está entrando aí uma visão, uma outra visão sobre esse assunto que é, inclusive, palpitante agora nesse momento, né? ah, sem dúvida. Pessoal que está entrando aí, deixa eu só ver a lista. Conhecidos, né? A Denise, minha namorada também está aqui, Iris, pessoal também que foi meus alunos aí no curso de Direito, da Cairu. Minha filha está aí também, Nossa, Nanda, vida um até que beijo. Maria um abraço Fernanda. aí. Um abraço, Maria Fernanda. Então vamos lá, acho que já tem um número para a gente começar aqui, né? Parece que sim, a gente vai fazer apresentações, então eu vou me apresentar e vou falar um pouquinho do nosso esquema. Então, pessoal que não me conhece, eu sou professor da CAEU, Alan Angel, minha formação em Ciências Sociais, né, graduação, mestrado, doutorado, e já leciono na CAEU algumas disciplinas como Sociologia, Teoria Política, Ética, então são algumas disciplinas que geralmente eu transito aí na CAEU nos diversos cursos, curso de Direito, Psicologia, Serviço Social, Contabilidade. Então, a gente vai trabalhando com as temáticas dentro da área das ciências humanas, um pouco da filosofia também. Então, uma formação eu também tenho em filosofia contemporânea, especialização.
É isso. Vamos lá, Fernando. Assim, meu nome é Fernando Lopes, as pessoas que estão entrando aí já me conhecem, sou professor da Fundação Visconde de Cairu, sou professor da Unime Salvador também, e minha área, obviamente, o pessoal que conhece, é em Direito, eu tenho uma graduação em Direito, e estou me graduando agora, com a pandemia vai atrasar mais um pouco, estou me graduando em História. E aí, tanto os alunos da Cairu quanto da Unime Salvador, alguns alunos, me conhecem também por um determinado componente curricular que a gente ensina, que é a História do Direito, né? Então, eu procurei agregar as duas áreas que eu sou apaixonado para, inclusive, eu pretendo até continuar os estudos nessa área, né? E aí, por Maravilha. isso que eu fiquei super lisonjeado quando você me fez o convite, Rangel, de fazer uma live, inclusive você escolheu o tema, e na hora eu não pensei duas vezes em aceitar, porque eu me lembro muito dos nossos bate-papos na sala dos professores, dia de segunda-feira, dia de sábado também, a gente sempre Hum. conversa muito, e eu sempre falo que conversar com você é uma experiência riquíssima, toda conversa com você eu aprendo muito, é, pela sua visão, não só visão de mundo, mas pelo seu conhecimento, né? Seu vasto conhecimento. E quando você me fez o convite, eu fiquei muito, muito lisonjeado. E aqui estamos para falar um pouco sobre Estado Democrático de Direito e cultura política no Brasil. Perfeito, perfeito. A recíproca também é verdadeira, viu? Aprendo muito contigo, aquele bate-papo ali da sala dos professores, dos corredores, né? Que a gente sente falta aí nesse período. Mas Verdade. em breve nós vamos retomar esses bate-papos, né, Se Deus quiser. físicos. Então, como é que vai ser a dinâmica um pouco? A gente vai começar falando um pouquinho, eu vou colocar de 15 a 20 minutos, tá? Para a gente não se alongar tanto, porque seria interessante também a gente ter um espaço para bate discussão, diálogo e ler também os comentários das pessoas, né? Então, entre 15 e Perfeito. 20, a sua fala começa contigo e depois eu pego o bonde também com mais 15 minutinhos no máximo. E aí a gente abre um pouco para o bate-papo, enfim, a gente faz uma interação, uma interação aqui com o pessoal que está entrando. Então vamos lá, Perfeito. vamos lá. Perfeito. Assim, na realidade, Angel, o recorte que eu fiz para a gente falar um pouco de Estado Democrático de Direito, basicamente é devido a essa confusão que está atualmente se tem em relação dos limites desse Estado Democrático do Direito, principalmente dos limites das instituições, né? Não podemos esquecer que logo no artigo 1º da nossa Constituição, o artigo 1º é muito claro em dizer que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito. Isso está no 1º artigo da nossa Constituição, né? Então, na realidade, o que se tem hoje é que digamos assim, uma dificuldade de muita gente de entender o que de fato representa esse Estado democrático de direito. Eu percebo que essa dificuldade, muitas vezes, é por conta, de forma até proposital, como se estivessem testando, né, esses limites do Estado democrático de direito. Basicamente, umas características principais do Estado democrático de direito é que o Estado deve se submeter ao poder da lei, digamos assim, ao império da lei, ao poder da Constituição e das suas leis. Quando eu falo Estado, no Estado democrático de direito, na realidade, todos devem se submeter às leis, inclusive as autoridades constituídas, né? E aí entra a primeira dificuldade. Algumas pessoas que detêm o poder, são detentoras do poder atualmente, eles têm uma dificuldade de entender que também devem se submeter às leis, né? E essa dificuldade, aí eu vou entrar daqui a pouco nessa seara, é uma dificuldade que não surgiu agora, ela vem de um longo processo histórico, né? Então, se a gente pegar as características do Estado Democrático do Direito, quais sejam a submissão do Estado de todos à lei, às leis e à Constituição, né? A presença dos direitos fundamentais, né? Digamos assim, a preservação, a proteção desses direitos fundamentais, evitando assim que o Estado venha intervir na vida particular dos seus cidadãos, né? E, digamos assim, o principal, que é a soberania popular e a separação dos poderes, né? A soberania popular e a separação dos poderes.
né? Então, essas leis não podem ser quaisquer leis. Tem que ser leis que representem a vontade geral, né? A vontade da população, né? E quando a gente fala dessa vontade, aí entra, assim, se encaixa perfeitamente essa questão do princípio da separação dos poderes. Porque a nossa própria Constituição, ela também preconiza que os poderes, eles são independentes e harmônicos entre si. Por que ele fala independentes e harmônicos? Por que não só independentes? Porque independentes poderia passar a imagem de que cada um por si, cada um faz o que quer. E não é assim. Porque harmônicos também passaria a imagem que poderia andar em desarmonia. E justamente não é o que a Constituição quer dizer. Ela quer dizer, efetivamente, que os poderes constituídos, eles devem agir em prol da população, do interesse público, na realidade, mas, por óbvio, um não pode interferir no outro. Não existe o poder que detenha essa prerrogativa de interferir. Já tivemos no Brasil, mas note na época do Império, né? Então nós tínhamos o poder moderador na época do Império, que justamente tinha essa prerrogativa. Mas hoje não temos essa prerrogativa. Então, inclusive, hoje nós temos um sistema de freios e contrapesos, que é justamente o mecanismo para um poder fiscalizar o outro, né? E aí entra a grande dificuldade que nós estamos vendo agora na atualidade, né? Quais os limites desses poderes, né? Quais os limites, digamos assim, dessa independência que a Constituição preconiza? E aí nós temos que analisar efetivamente o processo histórico, né, da formação do direito brasileiro, né? Inevitavelmente. O direito brasileiro, o ordenamento jurídico brasileiro, a estrutura judicial que hoje temos, ela não nasceu agora, não nasceu com a Constituição de 1988, né? Ela faz parte de um processo histórico. Ela foi formatada ao longo de vários, digamos assim, de vários períodos. Mas uma coisa é fato. Em todos esses períodos, sempre houve a ameaça para um regime autocrático. Sempre houve ameaça à democracia. Se você analisar a história do Brasil, né, sempre houve essa tendência. Ainda que nós tenhamos um momento digamos assim, de uma ampla democracia, né? Não estou dizendo que a gente tem isso agora, não, mas ainda que nos momentos que tivemos essa democracia, sempre foi ameaçada por essa tendência autocrática, essa tendência de regimes, digamos assim, que regimes antidemocracia, né? Isso não é uma coisa nova também, isso não é uma coisa nova, né? Então, se nós formos lá para na época do Império, 1824, né, a Constituição de 1824, na realidade, você já percebe aí que já há essa tendência, né? Obviamente, a forma de governo ali era a monarquia, favorecia esse tipo de postura. Mas, em todos os momentos da nossa história, você percebe que há essa ameaça à democracia, né? E note que, em vários momentos, nós não tivemos democracia, né? Tivemos regimes ditatoriais e regimes em que as liberdades individuais foram suprimidas, né? Então, o Estado democrático de direito ele deve ser entendido não como uma imposição apenas da Constituição, e sim como uma conquista. É uma conquista da sociedade brasileira, né? O Estado democrático de direito, tal qual se põe na Constituição, isso foi um processo de conquista do povo brasileiro. E ainda assim, Angel, perceba que mesmo com essa conquista, com a Constituição de 1988, de lá para cá, já tivemos 2 pessoas que estavam na presidência da República que foram depostas, né? Só para você ter uma ideia. Então, essa democracia recente que nós temos, após a ditadura militar, nós já tivemos 2 presidentes, uma presidente e um presidente que foram depostos da presidência. E aí não vamos entrar no mérito aqui, porque aí não é o viés da nossa live. Mas o que eu quero dizer com isso, que esse processo histórico, como eu estou falando, ele vem de muito tempo, né? E aí passa também por essa questão dos poderes, né? Porque quando a gente fala de separação de poderes, e aí nós não podemos falar sobre esse tema sem falar, por exemplo, dos limites que esses poderes têm de atuação,
né? Os poderes da República, os poderes constituídos, eles têm funções que são típicas e funções que são atípicas, né? E, obviamente, tem a sua competência limitada pela Constituição, né? Isso sempre foi motivo de tensão. Se a gente parar para analisar, sempre foi motivo de tensão. Na época do Império, nós tínhamos a figura do poder moderador, né? Então, nós tínhamos o poder moderador, no qual o imperador poderia intervir nos poderes quando bem achasse. E aí é interessante porque, na monarquia, essa forma de governo, uma das características principais é a falta de responsabilidade ou a irresponsabilidade do governante. E aí me assusta muito pessoas agora, em 2020, defendendo a volta da monarquia, enfim. Isso me causa uma estranheza assim, enorme, né? Porque uma das características, inclusive, na Constituição de 1824, no artigo 99, tem lá dizendo que a figura do imperador é inviolável e não tem responsabilidade nenhuma, né? Em 1889, tivemos a proclamação da República e, logo 2 anos depois, veio a Constituição de 1891, no qual o Brasil passa a ter como forma de governo a República e como forma de Estado a Federação, né? E, obviamente, é extinto, digamos aqui, não tem a figura óbvia, obviamente, não tem a figura do poder moderador. Nós temos 3 direitos, ou, desculpe, 3 poderes, né, em que, em tese, teriam suas funções limitadas e um fiscalizando o outro. Esse seria o ideal, que é como prevê a Constituição de 1988. Mas sempre nós temos tensões em relação a isso. Seja pelo fato do Brasil ser um país presidencialista, e aí se cria uma confusão, porque o presidente da República, ele acumula as funções de chefe de governo e chefe de Estado. Mas isso não quer dizer que existe uma hierarquia entre ele e os outros poderes. Não há hierarquia. Ele não manda nos outros poderes. Aí começa a primeira, digamos assim, confusão. Eu não gosto de usar o termo confusão, parece que é uma coisa involuntária, e às vezes é proposital, né? Criam-se narrativas, né, de que o presidente da República poderia... Outro dia eu ouvi, no dia que ele achar necessidade, ele pode instituir um AI-5. Não pode. A Constituição da República governa os que governam, ela que governa, inclusive os governantes. Então, você não pode romper com isso, porque nós estamos no Estado Democrático de Direito. Nós estamos no Estado Democrático de Direito. E isso cria uma confusão enorme, porque, além dos 3 poderes, tem gente que aventa aí, tem uma loucura total, né? Colocando sempre as Forças Armadas como se fosse um outro poder, como se tivesse essa prerrogativa. Também não tem, né? No Estado Democrático de Direito, as Forças Armadas, elas são instituição de Estado, elas não são instituições. Elas não podem intervir politicamente, elas não têm nenhum tipo de viés ideológico político para intervir. Inclusive, uma das funções das Forças Armadas é, digamos assim, proteger o funcionamento dos poderes. O funcionamento dos poderes. E aí, nessa perspectiva que eu estou falando, dessas confusões em relação às limitações, que nós temos, né, historicamente, essas confusões se dão muito também pelo processo histórico desses poderes, né? Então, nós temos, nesses poderes, diga-se de passagem, 2, né, considerando-se aí o Estado Democrático de Direito, 2 que têm representatividade por eleição, os representantes são eleitos, né? E um poder que não são eleitos, né? E diga-se de passagem, por exemplo, também dá muita confusão. O Poder Judiciário, o órgão máximo, que é o STF, os ministros são nomeados pelo presidente da República. Então, nós temos aí, até nesse sistema, não é de interferência, mas de freios e contrapesos, nós temos os poderes que, historicamente, não representam a população e deveriam representar. Perceberam? Por que não representam? Deixa eu explicar. Quando eu falo de representatividade, eu não me refiro apenas à eleição, ao sistema eleitoral. Que nós sabemos que o sistema eleitoral, historicamente também, tem muitos problemas, né? Se você analisar, não é por acaso que depois de 121 anos que fomos eleger uma mulher para a presidência da República. Nós tivemos a República, depois de 120 anos, mais de 120 anos, uma mulher foi eleita.
Eu estou falando de representatividade nesse aspecto. Mas você fala assim, Fernando, mas por que não teve chance? Não, porque a mulher só foi votar lá na década de 30. Perceberam? Então, ela só pode ter direito ao voto. Então, histórico, isso aí é tudo histórico, historicamente representado, ou explicado. Né? Então, como a gente fala de temas que hoje, por exemplo, não são abordados, né, nos nossos poderes, não são abordados, como falo, como deveriam ser. Né? Então, nós temos o tema, por exemplo, racismo. Não vou fugir muito do tema, não, Angel, mas só para explicar que um país de um passado escravocrata, de 300 e tantos anos de escravidão, na realidade, isso se explica porque esse problema ainda não foi dissipado da sociedade. Né? E aí tem muito a ver, com, você vai falar muito, assim, muito melhor do que eu, tem a ver com essa cultura política. Essa cultura política enraizada no Brasil, ela tende a ter como referência esses processos históricos. Né? Então, esse Estado democrático do direito, ele não é ideal, porque, na realidade, o Brasil tem um passado escravocrata, patrimonialista, né? Um passado em que os poderes sempre foram ocupados pela elite, né? Vide, por exemplo, meus alunos aí de História do Direito, quando a gente estuda, né, a questão do judiciário, né, na história do Brasil, nós vemos que o judiciário sempre foi ocupado pela elite, é quem poderia estudar direito. Em determinada época, você não tinha nem faculdade no Brasil, você tinha que ir para Coimbra, em Portugal, para estudar. Né? Se você trata do Congresso Nacional, né, me fala do tempo aí, viu, Rangel? Que eu não marquei, não. Aí você me dá um sinal do tempo. Quando você fala do Congresso Nacional, a gente sempre fala nas aulas também, o Congresso Nacional que deveria ser a casa do povo. Se você analisar o Congresso Nacional, ele abriga famílias oligárquicas em várias gerações. Tem algumas famílias que estão no Congresso Nacional ali há 5, 6 gerações. Né? Então, o filho que elege o neto, que elege... E por aí vai. Então, essa questão da representação é fundamental no Estado Democrático do Direito, para que haja representatividade de fato. De fato. Eu apenas peguei aqui, Rangel, já está no tempo já? Não, você tem tempo ainda. Tem tempo? Eu apenas peguei aqui, se você parar para ver, né, os nossos poderes, tais quais estão constituídos hoje, né, eu fiz uma pequena pesquisa para mostrar para vocês essa questão da representação, que é importante, a representatividade, melhor dizendo, que é importante no Estado Democrático do Direito. Né? Se a gente for para o poder legislativo, né, o poder legislativo, na esfera municipal, na Câmara de Vereadores de Salvador, nós temos 43 cadeiras. Dessas 43 cadeiras, apenas 7 mulheres, que equivale a 16%. Na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, nós temos 63 cadeiras e apenas 10 mulheres. Né? 16% de representatividade. No Senado Federal, eu não fiz na Câmara de Deputados, porque eu tenho 503 deputados, aí tinha muita coisa, mas eu fiz no Senado. No Senado, nós temos 81 senadores ou senadoras. Desses 81, apenas 10 mulheres. E aí vem o pior dado. Desses senadores, apenas 2 negros, homens negros. Mulheres negras não tem nenhuma. Né? Então, a casa, o poder que deve, né, que tem a prerrogativa de elaborar leis que representem a vontade do povo, não tem representatividade no seu corpo. E quando você vai para um outro poder, que é o poder judiciário, né, que aí o poder judiciário tem um papel fundamental, que é justamente aplicar essa lei, doa quem doer, né, aplicar a lei no sentido de que, sempre com respeito à Constituição e às leis, aplicar a lei para quem quer que seja. Você tem o Supremo Tribunal Federal com 11 ministros, dos quais apenas 2 mulheres, nenhum homem ou mulher negra, nenhum representante do Nordeste. Não temos nenhum ministro nordestino. Nós temos 8 ministros do STF que vieram da região Sudeste. Né? Não estou aí querendo também falar da parcialidade ou imparcialidade. Eu estou falando de representatividade. Será que não temos ninguém no Nordeste que tenha capacidade, que tenha conhecimento, notório saber jurídico para ocupar uma cadeira no STF? Eu acho que não. Acho que a gente tem muita gente. Né? Então, é nesse aspecto que a gente fala. E aí, quando você fala de Estado Democrático de Direito, é bom que eu já entrei nessa questão do judiciário, eu estou me referindo a um judiciário
que aplique, né, a lei, aplique a Constituição, doa quem doer, mas de acordo com o direito, né? Então, a gente estava até comentando as decisões agora da Lava Jato, que agora estão sob suspeita. Agora não, já estavam sob suspeita, mas agora que está se falando mais. Por quê? Os juízes da Lava Jato, os procuradores, eles atuaram ao arrepio da lei, né? Eu fico me imaginando, Rangel, nos meus anos de advocacia, e aí eu tenho alguns colegas e algumas colegas que entraram aí, Bruninha, minha amiga que entrou aí, que é advogada, grande advogada, você atuar num processo em que você descobre que o juiz está aconselhando a outra parte, o advogado a outra parte. Praticamente, você está atuando aí num processo que já está viciado, né? Então, você está com o judiciário que... Eu dei apenas o exemplo da Lava Jato, mas temos outros exemplos. Mas que está atuando fora do que se espera de um poder constituído no Estado Democrático de Direito. Perceberam? E eu falei do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. Eu acho que eu não vou nem me alongar, porque as pessoas sabem meu posicionamento em relação a esse presidente que está aí, ao governo que está aí, que também a todo momento ele testa o Estado Democrático de Direito, a verdade é essa, né? Ele tensiona com os outros poderes para ver quais os limites desse Estado Democrático de Direito, mas que você também pode analisar, eu já falei aqui, mas, por exemplo, dos 38 presidentes da República, nós temos aí, eu fiz as contas, mas me perdoe se eu estiver errado, 6 nordestinos. Uma mulher. Então, assim, nenhum presidente, eu ainda vou confirmar isso, mas nenhum presidente negro, né, ou uma mulher negra na presidência. Né? Então, os três poderes, o que eu estou querendo dizer com isso é que uma das características do Estado Democrático de Direito é justamente representar a vontade geral, representar a vontade da sociedade. Né? E aí fica difícil você acreditar nessa representatividade quando você vem de uma cultura política que aí perpassa, né? Eu estou falando historicamente, de um sistema eleitoral que sempre foi excludente, né? De um legislativo que sempre foi excludente, né? E, por que não dizer, de um direito que sempre foi excludente. A verdade é essa. Meus queridos e queridas alunas de História do Direito sabem que eu sempre falo isso em sala. O direito ele foi um instrumento de dominação, em toda a história do Brasil, um instrumento de dominação e de exclusão. Por quê? Quem detém esse poder de elaborar as leis, né, de aplicar as leis, efetivamente, sempre vieram das camadas mais favorecidas da sociedade. Certo, meu amigo? Acho que eu me entendi muito, né? Mas tem muito para falar, Ué, Angel. Aí eu me lembro dos nossos papos na sala dos professores, que a gente pode durar ou a noite toda aqui. é. Não, mas foi perfeito a sua fala, Fernando. Acho que dá para pegar um gancho aí e tentar fazer uma relação. Então, eu coloquei só alguns pontos aqui para a gente discutir, né? De uma forma bem cartesiana mesmo. Então, assim, eu vou falar um pouquinho mais dessa lacuna da cultura política. Então, se a gente for estudar realmente sobre cultura política, a gente vai se remeter ao livro a Cultura Civil, do Almond Verba, que foi um autor, que foram autores que escreveram em 1963 sobre o que é cultura política. Não é bem objetivo falar aqui do livro, né? Eu vou me remeter um pouco mais a conceitos mais gerais para tentar entrar no nosso cenário brasileiro. Então, vou começar com questões básicas, né? Política. O que é política? Política é diálogo, conflito, ação com os outros, né? Pluralidade e tolerância. Então, esses conceitos de diálogo, de conflito de ideias, é o que a gente chama de política. E é um pouco o que Hannah Arendt vai falar quando ela discute questões como o que é a política, né? E como a gente deve agir com outros. Né? A questão da pluralidade, da vivência com outros atores. E o que é a antipolítica? A antipolítica é o confronto, a violência, a porrada. Portanto, a antipolítica ela reforça um tipo de sociedade que ela reforça o autoritarismo e ela reforça uma cultura autoritária. Então, a antipolítica, portanto, ela é avessa à política. Então, são dois conceitos importantes para entender como é que a gente organiza a sociedade. A gente organiza ou pelo diálogo, né, ou através da violência, da força, que é justamente
aspectos da antipolítica, que é aspecto da sociedade que é autoritária. Então, para entender isso, então a gente entende isso como um princípio básico de como uma sociedade deve se organizar, ou pela porrada ou pelo diálogo, né? E a gente, como somos civilizados e como estamos no Estado democrático de direito, nós prezamos pelo diálogo. Isso é um princípio simples e básico. Então, para entender um Estado, a gente precisa entender dois mecanismos. Primeiro, que é o Estado democrático de direito que você está apontando, mas o Estado de direito, a gente tem que olhar ele pela questão da formalidade, pela questão da legalidade. Então, a gente pensa numa estrutura de macro institucional e macro constitucional. Então, conceitos. O que é democracia? Democracia, como eu coloquei aqui como inclusão. Inclusão do povo. Inclusão do povo, inclusão da sociedade, significa algo inconcluso, porque a democracia não tem fim. A democracia, talvez assim, é um regime imperfeito, ela sempre será imperfeita, porque ela sempre vai ter uma perspectiva de inclusão de alguma coisa, inclusão de demandas da sociedade. Então, portanto, ela tem essa característica de ser inconclusiva. Tá? República. Então, como é que a gente pensa o aspecto da República? República é respeito à coisa pública. Respeito à coisa pública significa respeito às instituições. Então, a república ideal é a república onde governantes e governados respeitem a coisa pública e respeitem as instituições, as leis, portanto, né? E todas as instituições que estão dentro da Constituição de uma república. E liberalismo, para usar um outro conceito aqui que a gente vai utilizar, é, em essência, a defesa do indivíduo. Então, quando a gente pensa em democracia liberal, a gente está pensando, portanto, nesse processo de inclusão das pessoas, da sociedade, em todos os aspectos da política, do social, do cultural, das demandas, portanto. E a gente pensa também em democracia liberal, por quê? Porque o indivíduo é o que conta, independente de quem seja, e aí minorias ou maiorias, é a defesa do indivíduo. E aí, nesse sentido, a essência da liberdade individual, né? Que, portanto, a democracia liberal, ela defende, portanto, os direitos do indivíduo, que inclui também minorias, é importante. Então, democracia não é o direito da maioria, como se preza. A democracia, ela preza pelo respeito a todos os indivíduos, né? E a democracia é um processo de inclusão desses indivíduos, independente de raça, cor, etnia, sexo, daí por diante. Então, é bom a gente entender esses conceitos, e isso tudo numa perspectiva conceitual dentro do que a gente entende, né, nesse pensamento mais formal, mais geral de objetividade, né? Essa dimensão mais do tipo ideal, digamos assim, para usar o termo do Weber, para uma perspectiva mais formal. Mas a gente não pode olhar só por uma perspectiva formal, teórica, um pouco conceitual, em um amparo mais amplo. A gente tem que olhar também a questão da subjetividade ou a questão do microsocial, né? Então, a gente tem que olhar também a compreensão dos atores em relação à sociedade. E aí que entra a discussão da cultura política, porque a gente precisa entrar também na discussão da interação e da ação social, da ação entre os atores. Então, quem já assistiu às minhas aulas sabe que essa perspectiva é muito weberiana, a ideia de que a gente precisa entender a interação entre os indivíduos e como esses indivíduos enxergam a sociedade em que vivem. E aí você tem a questão das crenças, dos valores, das percepções que esses indivíduos têm, das avaliações, ou seja, avaliações da subjetividade, então, e dos atores em interação. Então, é por isso que é importante a gente entender que a gente tem que olhar também do ponto de vista das relações microsociais, ou que é a sociologia da microsociedade, né? Uma perspectiva até de interacionismo simbólico, daí por diante. Então, é preciso entender essa dimensão dos valores em interação, da ação social, que reproduz, e esses indivíduos reproduzem valores no cotidiano, no dia a dia, práticas. Então, a gente precisa entender o lado institucional e precisamos entender também esse lado mais micro, mais cultural, né? Mais de formação, de socialização, para usar um outro termo. Então, a gente precisa entender esses dois âmbitos. E isso estou falando só numa perspectiva aqui mais geral. Se a gente entrar no Brasil, a gente pode destacar alguns aspectos importantes, né?
Primeiro, o termo democracia inercial, que é um termo que eu tenho de um artigo chamado A Formação Política no Brasil e o Processo de Democracia Inercial, que é do Marcelo Baqueiro, que é um especialista em cultura política, né? Ele trouxe um artigo publicado em 2018, na revista Debates, e ele trouxe esse termo que eu achei bem interessante, democracia inercial, que é inadequação entre o formal, o estrutural, o Estado de Direito na sua formalidade, e o informal. O informal seria o cultural, seria as práticas cotidianas, né? Então, há uma incongruência entre essa democracia mais formal, ou melhor, esses aspectos formais, como normas e regras, e essa dimensão mais da informalidade, significa mais cultural, da socialização. Essa incongruência entre essas duas dimensões leva a uma instabilidade. A estabilidade é latente e uma baixa legitimidade. Significa, portanto, que as instituições elas perdem legitimidade. Por quê? Porque os atores na sociedade, eu vou falar um pouquinho da nossa característica quanto cidadão brasileiro, esses atores eles não acreditam nas instituições. Seja, por exemplo, hoje a gente tem demonização de diversas instituições, como o próprio STF, como se fala hoje, o Judiciário, e o Congresso também, os partidos políticos, eles são criticados e até demonizados. Portanto, você tem uma característica aí que é de baixa de legitimidade, que significa também uma crise da representação, no fim das contas, que é uma outra discussão Sim. também. E isso é muito mais fácil e isso levar a rupturas, né? Ou seja, as rupturas institucionais, elas ocorrem em cenários onde há uma baixa legitimidade ou melhor, uma baixa legitimidade em relação às instituições, e isso é fatalmente aberto a rupturas. E o Brasil, como você já disse, teve várias rupturas, né? A gente pode pegar a própria proclamação da República, a gente pode pegar 1930, a gente pode pegar 37, a gente pode pegar ali antes de Juscelino Kubitschek, teve uma tentativa de golpe também, né? Depois a gente pega 64 e recentemente existem vários movimentos para tentar romper também com o padrão institucional, né? Democrático. Então, isso é uma primeira questão, a democracia inicial. A segunda é que no Brasil temos uma desigualdade, como você já falou, aguda, extremamente crônica e histórica, né? Então, a nossa cultura é muito forjada pela diferenciação social, né? Essa cultura do anti-igualitarismo. E em contraposição à sociedade que deveria ser democrática e ter esse processo de inclusão, de representatividade em todos os seus aspectos, né? Seja os aspectos de gênero, seja os aspectos de classe, de cor, daí por diante. Você tem uma cultura que foi forjada dentro desse viés extremamente diferenciado, né? É uma cultura da diferenciação social, para usar o tema aqui da Lilian Schwartz, o livro que ela escreveu sobre o autoritarismo no Brasil. É uma característica importante. Um outro aspecto, então o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, do ponto de vista da renda, mas também do ponto de vista desses elementos que eu acabei de falar aqui. Um outro aspecto importante, outro conceito rapidamente, é cidadania. O termo cidadania é um termo utilizado pelo José Murilo de Carvalho em Cidadania do Brasil. Gosto muito do José Murilo, um autor sensacional, historiador e cientista político. Fantástico, é fantástico. E ele usa esse termo para dizer o seguinte, olha, em contraposição à cidadania. O Brasil foi forjado muito numa perspectiva de centralismo estatal e centralismo, em especial, do próprio executivo. Historicamente, a sociedade foi sempre dependente do executivo, né? Foi sempre dependente de uma certa... E aí, para usar um termo do Raimundo Faoro, de uma espécie de estamento burocrático. Né? Raimundo Faoro, vocês sabem, foi presidente da OAB, né? E escreveu um livro chamado Os Donos do Poder. Então, o José Murilo vai dizer, olha, a sociedade foi sempre forjada de cima para baixo, que inclusive é a tese do Faoro, né? Ou seja, a sociedade sempre forjada e, portanto, você não criou um espírito de cidadania baseado na ideia dos direitos, né, civis, políticos e sociais, e também dos deveres. Então, ou seja, a formação do Brasil foi uma formação de uma sociedade tutelada.
tutelado pelo rei, tutelada por ditadores, pela ditadura militar. Então, você tem uma corrente de perspectiva autoritária sempre de cima para baixo, e, portanto, você nunca tem uma sociedade que respirasse por si mesmo, que, portanto, seria até uma perspectiva liberal de os indivíduos terem esse processo de auto-governance, ou seja, de liberdade para desenvolver sua própria cultura, suas próprias práticas sociais, né, de garantia de direitos. Né. Então, o que é que falta no Brasil? Né? Falta no Brasil, portanto, uma ênfase na organização da sociedade, ou uma perspectiva de associativismo civil autônomo, para usar o termo do Alex Tocqueville, Democracia na América, ele vai dizer, olha, uma sociedade liberal, e nesse caso democrática, precisa ter indivíduos que estejam autônomos em relação ao Estado. O que não significa lutar contra a existência do Estado, mas ter uma perspectiva cultural e política capaz de os indivíduos criarem um hábito, uma cultura política, criarem esse hábito de participar das decisões, né? Criar esse hábito de incutir valores democráticos e liberais. Então, você teve um processo há pouco tempo de tentativas de organizações que não se vinculassem ao Estado, exatamente, mas, historicamente, todas as organizações elas têm uma certa vinculação ou com o Estado, né, ou aquelas vinculações ruralistas baseadas em um certo patrimonialismo ali social. Então, a nossa característica é de um patrimonialismo público, um patrimonialismo voltado sempre para a captura de interesses privados em relação às questões públicas. Né? Então, historicamente, e isso é uma herança ibérica, segundo o Faur e segundo o próprio Sérgio Buarque de Holanda. Quer dizer que, nossa, você tem uma herança ibérica na centralização de uma perspectiva do Estado, por um lado, né? Do Faur, que é essa centralização de um Estado que captura os interesses econômicos, sociais, daí por diante, e também você tem essa perspectiva de um privatismo aí que começa no lar, na família, né, nos senhores rurais que dominavam seus feudos ali e eram como se fossem paters, né, ou seja, controlavam todas as relações. E isso é de uma herança, portanto, da colonização, é uma herança cultural que vem aí de uma linhagem, digamos assim, ibérica. Isso é um pouco da tese do Faoro, a tese do Sérgio Buarque, como eu acabei de falar. Então, o que você tem aí? Então, você tem esse processo de falta de liberdade de associativismo político por parte da sociedade civil, que ela é sempre cooptada, em certos aspectos, pelo Estado. Por outro, também você tem uma dificuldade é um outro conceito, a democracia ir além do voto, né? E que é um outro problema também. A nossa democracia ela é muito restrita ao voto. Você teve experiências do período do PT, portanto, de orçamento participativo, né? que é tentativa de associação de bairro e etc. E você tem ainda em alguns estados, alguns municípios, onde a sociedade, as organizações de bairro, alguns movimentos, eles podem participar do orçamento da cidade. Mas isso ainda é um processo muito pequeno no Brasil. A gente não tem uma cultura em relação a isso. A gente ainda está muito... As pessoas, em geral, elas estão muito vinculadas à ideia de só votar. A democracia é como se fosse só essa democracia mais procedimental, que, no fim das contas, é limitada, porque ela não cria uma cultura, uma inspiração, um espírito democrático da prática, do dia a dia e do respeito à coisa pública. Né? Então, você tem essa dificuldade, esse problema. Um outro aspecto, já estou indo para o final, um outro aspecto que eu coloquei aqui como importante é a ideia que nós temos muita questão da cultura do consumo. Né? Então, uma sociedade capitalista, isso é uma coisa global, mas a cultura do consumo, ele se contrapõe à ideia de cidadão, porque a cultura do consumo ele pesa muito pela ideia do individualismo e do consumismo, que é privatismo, que não tem senso de coletividade, não tem senso de ação coletiva ou de conscientização democrática. Então, isso se contrapõe à ideia de cidadão. E o próprio Tocqueville falou isso em Democracia na América, no século XIX, dizer, olha, o grande problema da democracia é que a democracia liberal,
é que é necessário cuidar do espírito político, do espírito cívico, porque senão a economia, os valores do consumismo acabam capturando o espírito político, o espírito de ação, o espírito de luta e de internalização de valores democráticos e liberais. Então, essa cultura do consumo, que é uma consequência também da sociedade capitalista, que preza pelo consumo absurdo do indivíduo, ele cria esse contraste com um espírito político, da ação política, para o termo da Hannah Arendt, né? O espírito da ação, enquanto política, enquanto luta por direitos e pelo diálogo. Então, isso é um problema, né, também, que é um reflexo de um próprio sistema mais estrutural, que é do capitalismo. Então, e rapidamente aqui, para finalizar, então você tem, mesmo esse período dos direitos sociais no Brasil, que se desenvolveu nos últimos anos, né, pessoas saindo da miséria, pessoas saindo da classe C para a classe B, ou da classe D para a classe C, políticas sociais que tiraram muita gente da pobreza, ele deveria vir junto com uma perspectiva de desenvolvimento coletivo. Porque, perceba, o fato de ter políticas sociais não significa muito para uma sociedade democrática se desenvolver. Até porque Getúlio Vargas, por exemplo, ou a própria ditadura militar, eles desenvolveram direitos sociais, mais do que direitos políticos que foram cerceados, ou direitos civis. Os direitos sociais nasceram na ditadura varguista. O José Murilo fala isso, né? Nasce na ditadura varguista e depois a ditadura militar ampliou alguns direitos sociais, inclusive a questão da previdência, a questão do direito do pessoal do campo, dos trabalhadores do campo, né? Então, assim, direitos sociais não significa exatamente democracia. Ele é importante, mas se você não tiver um espírito, se você não desenvolver o espírito político e civil, esse desenvolvimento contínuo, você não tem, portanto, nenhum processo de desenvolvimento de uma cultura democrática, uma cultura liberal. Então, há um deslocamento. Então, além da questão dos direitos sociais, é preciso também trabalhar os direitos civis e políticos, porque qualquer governante, qualquer tirano, qualquer governo autoritário pode ampliar os direitos sociais, mas pode reduzir os direitos civis e os direitos políticos, a liberdade e a ação dos atores, né? Contestação e participação, que é o termo do Robert Dahl, quando ele fala de democracia do ponto de vista mais formal. E, por fim, para encerrar, um outro conceito que é muito atual, a discussão de redes sociais e redes associadas, ou seja, a gente fala de redes sociais como um aspecto novo de uma participação política, além da questão mais clássica dos partidos, né, e do Congresso, mas o que você vê hoje, infelizmente, é redes associais, né, porque você não tem uma colaboração social, são as pessoas querendo ganhar, as pessoas que falam o que quer, sem responsabilidade, sem esse filtro de olhar o outro como alguém, um adversário, não como um inimigo a ser combatido, porque isso aí é intolerância, e intolerância não tem a ver com política, não tem a ver com democracia. Então, as redes sociais têm alimentado mais essa disputa, essa polarização extrema, que tem impedido, infelizmente, de você criar uma sociedade realmente que preze pelos fatos, que preze pelo respeito ao diálogo, que preze pela democracia, né? Portanto, essa ampliação da democracia, que poderia ser utilizada através da internet, infelizmente a gente está tendo um bloqueio disso. O que a gente está vendo é uma espécie de demonização do adversário, demonização do outro, né? Impedindo que o outro, portanto, tenha fala e que consiga, de fato, agir dentro de uma perspectiva de valores plurais, valores que respeitem a diversidade, que respeitem o diálogo, e que isso é fundamental dentro de uma democracia. Então, por fim, sim, uma crença nas instituições, e aí eu estou falando de instituições Congresso, Judiciário, próprio Executivo, enfim. Sem essa crença nas instituições, não há construção de uma cultura democrática. Por quê? Porque se as pessoas não acreditam que eu vou usar o termo, na parafernália democrática, que é através do diálogo, e demora, porque diálogo sempre tem essa coisa de voltar e até se construir um consenso. Se as pessoas não cultivam e não internalizam esses valores, né, que são processos demorados, e
esses processos demorados têm que ser demorados mesmo, não tem que haver ruptura, porque qualquer ruptura institucional leva justamente a um reforço de uma cultura autoritária. E Sim, nossa sim. cultura, infelizmente, é bastante autoritária, justamente por a gente não conseguir, de fato, manter um processo histórico sem ruptura, sem golpes. Então, como é que você quer construir uma sociedade internalizando o espírito democrático, de valores democráticos e liberais, se sempre existe essa sanha da ruptura, de resolver tudo na porrada, na força, no autoritarismo? Ameaça que ronda, é uma ameaça que É, ronda a história do Brasil a todo momento. é. Então é isso. Eu queria só fechar com essa parte, né? Da cultura política, e justamente por isso. A gente precisa a gente precisa demorar, a gente precisa vivenciar o fortalecimento das instituições, mas para isso também as pessoas precisam crer, usar o termo do Weber, né? Precisa ter uma crença nessas Mas, instituições, nos valores, porque senão não funciona. Não adianta ter só a formalidade, o esboço institucional, constitucional, enquanto as pessoas não acreditam nisso. E aí se as e pessoas não agora, acreditam, sempre corre o risco de ter uma ruptura. Sim, não, eu ia falar, Angel, ainda mais quando o processo de demonização das instituições, principalmente agora eu falo dos poderes, é estimulado por um dos poderes. É o que está acontecendo sim, hoje. Né? Você tem a separação de poderes que são independentes, mas eles não devem, pelo contrário, devem ser harmônicos. E tem um dos poderes que estimula a todo momento essa demonização dos outros poderes, com a intenção muito clara de uma nova ruptura. Né? As instituições não prestam. Isso aí é mais grave para mim, porque você já pega uma sociedade que já desacredita nas instituições. Né? E aí não vamos discutir sim, aqui o mérito nesse processo falta da perda de credibilidade. Mas você tem um dos poderes que agora está agindo diretamente para demonizar. E só para uma coisa que você falou interessante das redes sociais, é que alguns colegas e alunos vêm me perguntar, né, essa questão, mas fake news, agora é um inquérito, não é liberdade de expressão, e aí eu digo para vocês que não tem nada a ver com liberdade de expressão. Né? Então, essa questão desse ódio exacerbado, por um lado, isso está sendo bom porque a gente está vendo quem são as pessoas, né? Algumas pessoas que até pessoas próximas, e efetivamente tem um ódio exacerbado, como você falou, trata como um inimigo, né? Não consegue manter um diálogo na esfera democrática, não consegue manter um diálogo com base no respeito, na verdade, nos fatos. Né? Então, isso é muito preocupante. E as redes sociais, diga-se de passagem, agora que a gente está falando muito em fake news, mas fake news já existia. Não tinha redes sociais, mas as promessas de sim, campanha, a ilusão da população já eram as fake news. Agora, com as redes sociais, tem um alcance muito maior. E por isso que deve ser combatido. Né? Não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é você falar o que você quer, a hora que você quer. Né? Existem limitações, porque também não é um direito constitucional absoluto. Né? Você pode sim, falar o que você quer, mas se você atingir minha honra, eu vou te processar. Você vai responder. Então, a gente tem que entender sobre esse aspecto. E as instituições estão atentas. Né? Pelo menos é o que eu estou vendo agora com a lei das fake news, o inquérito que está apurando essa questão das fake news. Mas é isso, meu sim. amigo. Deixa eu só ler um comentário aqui. A Fernanda Albergaria, ela disse: vocês podem disponibilizar as fontes biográficas ditas na live? Pode ser, sim. Claro. Particularmente, eu usei, a gente pode ver depois, mas eu usei muito José Murilo de Carvalho, Olivia Schwartz, Raimundo Faoro, O Zono do Poder, usei Raízes do Brasil, Sérgio Buarque, de Holanda. Tem um livro também muito bom, o Pensar a República, do Newton Biot, também, que é um livro organizado, né, com vários artigos. Mas a gente pode, eu vou deixar meu contato aí depois na parte de descrição aí, vocês podem me procurar, ou procurar o professor Fernando também. A Bárbara falando, a sociedade que vem de volta é incapaz de tornar-se diretiva, sim. Essa coisa de vender o voto é muito antiga, né? O próprio Zé Murilo vai falar quando ele vai discutir a questão do voto, que desde do processo de, sei lá, quando as pessoas começaram a votar, essa coisa de vender voto para os senhores rurais ali, sempre foi Os muito coronéis, né? coronelismo, o coronelismo na Primeira República. Exatamente. André, um abraço, André. Se o povo perder esse sentido, entrando na barbárie, né, que é a ideia do diálogo, dando respeito ao outro, com certeza. Que é contrário, a barbárie é contrária à civilização.
E a gente vê muito na questão de respeito ao próximo, né? Portanto, essa coisa também de você renunciar a certos desejos e ímpetos irracionais, para usar o termo do Hobbes. Marcos aqui, por isso costumo dizer que a economia é uma arma de guerra. Quem mais aqui? Tentando ler aqui, mais alguma coisa. O André, sobre a necessidade de distribuição de suas funções, mantendo o equilíbrio mútuo dos três poderes, né, que foi discutido por você aqui. Muito legal a participação, viu, Angel? Dos nossos. Oi? Muito legal a participação. Pelo que você Ah, leu aí os nomes, me parece que estão todos alunos e alunas. E tem já um abraço também para Marcos Confúcio, nosso aluno aqui também, que participa. abraço para todos. Bárbara, Sociedade, que eu já falei aqui da Bárbara, né? Bárbara, nossa aluna lá da Unime, Salvador. A professora Hermildes também, temos a característica, a professora da CAEU, temos a característica de ser um país de capitalismo dependente, sem dúvida alguma. A gente ainda é muito dependente de produtos primários, a gente não conseguiu desenvolver produtos, bens duráveis, a gente depende muito do mercado internacional. Isso nos foge em aspectos econômicos, políticos e sociais, sem dúvida alguma, inclusive porque a gente depende bastante até de aí tem uma discussão sobre neoliberalismo, sobre o consenso de Washington, né, que faz com que o Brasil dependa de empréstimos internacionais, organizações internacionais, sem dúvida alguma. Isabela aqui, Isabela Ferraz, nossa aluna, liberalismo fake. Não existe um ambiente propício para exercer o liberalismo, sem dúvida. Que é a crítica que os autores, que o próprio Fausto vai falar, no liberalismo no Brasil é o liberalismo do piniquinho, né? Não existe um liberalismo no sentido até clássico, Sim. as ideias fora do lugar, né? Que é um autor que vai falar, se o nome dele agora, vai falar que as ideias que chegaram ao Brasil foram ideias que foram pasteurizadas e viraram avesso, né? Foram Em boa moldadas de parte. acordo com, eu acho que foram moldadas de acordo com esse contexto, o contexto político e econômico também do Brasil, né? Foram moldadas de forma proposital também, né? Foi entendido do jeito que quiseram entender, né? A questão é essa. No Brasil tem muito isso também, né, Raniel? Você pega Com ideias certeza. de acordo com os interesses. E por aí. O Marcos Demetrio, também um abraço para o Marcos. Ele está perguntando qual a minha opinião sobre o regime poliárquico no Brasil. A questão da poliarquia, dos múltiplos poderes, é uma discussão gigantesca, não dá para a gente fazer agora, porque é do Robert Dahl, inclusive. Ele tem um livro chamado Poliarquia. O nosso tempo aqui está. Mas a gente discutiu isso num curso que eu fiz lá na Cairo. Ele está por dentro. O Rodrigo, um abraço para o professor Rodrigo. Isso, democracia não é direito da maioria, a discussão que a gente teve aqui, né? A democracia representativa, liberal, preza pela questão da defesa das minorias, inclusive algo que é importante, foi até pautado pelos federalistas, né, na Constituição americana, para falar um pouquinho sobre a questão do respeito aos direitos individuais, né? Então é isso, gente. Eu consegui ler algumas coisas aqui, né? Não deu para ler todo mundo, o nosso tempo realmente terminou. Eu agradeço ao professor. Quiser comentar e finalizar isso, fique à vontade, meu Fernando. Não, eu quero apenas agradecer, Angel, pelo convite. Volto a falar que fiquei bastante lisonjeado, tanto que aceitei na hora de fazer essa live. Agradecer a nossos alunos e nossas alunas, né, que participaram, que fizeram perguntas, que participaram do debate, né, que enriqueceram, né, e a você, mais uma vez, por esse bate-papo. Volto a dizer que é sempre enriquecedor conversar com você, né? As nossas conversas na sala dos professores, nos corredores da Cairu, mas aqui já deu para a gente trocar mais uma ideia, foi muito enriquecedor. Eu gostei muito da experiência, viu? Se quiser me chamar novamente, eu estou à disposição. Viu, gente? Muito obrigado. Mando um beijo a todo mundo. Um beijo, um abraço a todos e a todas que acompanharam. Valeu, obrigado, Fernando. Obrigado a todo mundo. Agradecemos aí por vocês estarem participando do nosso debate. Então, é isso, gente. Até a próxima e assistam as próximas lives da Cairu, hein? Valeu, um abraço. Valeu, gente. Abraço. Valeu, Fernando.